Imagine que existe um botão de saciedade no seu cérebro. Mas todos os dias você come tão rápido que o corpo nem tem tempo de apertar esse botão. E então você continua comendo, não porque está com fome, mas porque o cérebro ainda acha que a refeição não terminou. O mais interessante é que os japoneses têm um hábito extremamente simples à mesa que ajuda a evitar isso de forma quase natural. Sem jejum. Sem se forçar. Sem treinos extremos. Neste vídeo, vou mostrar por que apenas mudar a maneira de comer pode fazer você comer menos sem esforço, e talvez isso seja exatamente o que a indústria do emagrecimento nunca quis que você entendesse. Parte 1. As pessoas modernas não comem com o estômago, elas comem com dopamina. Eu costumava pensar que comia muito porque estava com fome, mas depois percebi, o que me fazia continuar comendo nem sempre era fome de verdade. Era a sensação de querer me sentir satisfeito. E o mais assustador é que a maioria de nós está comendo enquanto o cérebro é estimulado o tempo todo, sem nem perceber. Percebi que, toda vez que eu comia, minha mão quase automaticamente pegava o celular. Um vídeo no TikTok, uma mensagem, um reel curto. O cérebro recebe uma sobrecarga constante de dopamina, a ponto de eu não conseguir mais realmente sentir a comida. E quando o cérebro não está focado na refeição, o corpo também tem dificuldade para perceber que já está satisfeito. Isso é exatamente o chamado dopamine eating, ou mindless eating, o ato de comer de forma automática e inconsciente que as pessoas modernas repetem todos os dias. Você não come mais com o estômago. Você come para manter o cérebro estimulado, e quanto mais rápido você come, mais lento o sinal de saciedade chega. Estudos mostram que o cérebro precisa de cerca de 20 minutos para perceber que o corpo já recebeu comida suficiente. Mas a maioria de nós termina a refeição antes mesmo de o cérebro conseguir processar isso. O interessante é que os japoneses quase transformam a refeição em uma verdadeira pausa. Eles comem mais devagar, com mais atenção e com menos distrações. Talvez seja por isso que naturalmente comem menos sem precisar se forçar. Hoje à noite, tente fazer algo bem simples. Faça uma refeição sem celular. Apenas preste atenção no sabor da comida e no ritmo com que você come. Acho que você vai se surpreender ao perceber que seu corpo, na verdade, não precisa de tanta comida quanto você imaginava. E sendo sincero, você também mexe no celular enquanto come? Parte 2. O pequeno hábito dos japoneses. Eles comem mais devagar do que você imagina. O que mais me surpreendeu no Japão não foi a comida, mas o ritmo das refeições. Eu costumava pensar que os japoneses eram magros porque comiam de forma mais saudável. Mas depois percebi que existe algo ainda mais importante do que a própria comida: a maneira como eles comem. Em muitos lugares, a refeição parece uma corrida. A gente come enquanto mexe no celular, trabalha ou pensa em 1000 coisas ao mesmo tempo. E poucos minutos depois, o prato já está vazio, mas o corpo ainda nem teve tempo de perceber que está satisfeito. Enquanto isso, os japoneses comem devagar de um jeito que parece quase natural. O uso dos hashis faz com que eles não coloquem grandes quantidades de comida na boca de uma só vez. Eles costumam comer vários pratos pequenos em vez de uma porção gigante, dando tempo para o cérebro perceber cada sabor e cada sinal de saciedade. Outra coisa muito simples que notei: eles frequentemente apoiam os hashis entre uma mordida e outra, em vez de levar comida à boca sem parar de forma automática. E talvez isso seja o mais importante: eles realmente prestam atenção na comida. Não apenas para encher o estômago, mas para viver a experiência da refeição. Talvez o problema não esteja no que você come, mas na velocidade com que você come. Muitos estudos mostram que comer devagar reduz significativamente a quantidade de calorias consumidas, enquanto o corpo ainda se sente mais satisfeito. Eu sei que parece simples demais, mas hoje à noite, tente um pequeno truque. A cada 3 mordidas, apoie a colher ou os hashis por alguns segundos. Parece bobo, mas às vezes basta desacelerar um pouco para perceber que seu corpo já estava satisfeito há muito tempo. Parte 3. Os japoneses não transformam a comida em uma corrida. Em muitos lugares, comer parece uma tarefa que precisa ser terminada o mais rápido possível. Mas no Japão, a refeição parece uma pausa. E acho que isso é algo que as pessoas modernas estão perdendo aos poucos. Eu costumava comer andando, mastigar enquanto trabalhava, e às vezes até comer apenas para acabar logo. Mas quanto mais eu vivia assim, mais percebia que nunca me sentia realmente satisfeito depois das refeições. A vontade de comer voltava o tempo todo, mesmo quando meu estômago já estava cheio há muito tempo. O interessante é que os japoneses raramente comem andando. Eles também não costumam comer de qualquer jeito, em qualquer lugar, apenas por conveniência. Para eles, a refeição é um momento que merece respeito.
Não por causa de regras complicadas, mas porque querem que o corpo realmente perceba que está comendo. Essa é justamente a essência do Mindful Eating ou Food Awareness, comer com plena consciência. Quando você presta atenção no sabor, na velocidade da mastigação e nas sensações do corpo, naturalmente passa a comer menos, sem precisar se controlar o tempo todo. Eu comecei a criar um pequeno ritual antes de cada refeição. Respirar fundo, olhar para a comida por alguns segundos e comer bem devagar nos primeiros 3 minutos. Parece algo simples, mas isso faz meu cérebro sair do estado de estresse e entrar em um estado de calma. E, de forma estranha, eu deixei de sentir vontade de comer exageradamente. Talvez, durante todo esse tempo, seu corpo não precisasse de mais comida. Talvez ele só precisasse que você prestasse mais atenção nele. Parte 4. Quanto maior o prato, mais difícil é para o cérebro parar. Eu costumava pensar que comia demais por falta de disciplina, mas houve um detalhe muito pequeno que mudou completamente minha forma de enxergar a alimentação: o tamanho do prato. Parece absurdo, mas nosso cérebro é muito mais influenciado pela imagem do que imaginamos. Existe um efeito chamado psychological portion. Quanto maior a porção, maior a tendência do cérebro de acreditar que precisamos comer tudo para nos sentirmos satisfeitos. E é por isso que muitas pessoas continuam comendo mesmo quando o corpo já está satisfeito há muito tempo. O interessante é que os japoneses normalmente usam tigelas e pratos menores. Em vez de colocar toda a comida em uma única porção enorme, eles dividem em vários pequenos pratos diferentes. Quando vemos uma mesa com várias tigelas e pratinhos, o cérebro sente que a refeição é mais rica e completa, mesmo que a quantidade real de calorias seja muito menor. Pesquisadores descobriram que o cérebro avalia a sensação de satisfação através da imagem, antes mesmo de considerar a quantidade de calorias. Ou seja, às vezes a sensação de comer o suficiente não está na quantidade de comida, mas na forma como o cérebro enxerga aquela refeição. E na verdade, o portion control no estilo japonês não significa se forçar a comer menos. É uma forma de fazer o corpo sentir saciedade com mais facilidade. Eu tentei uma mudança extremamente simples: usar tigelas cerca de 20% menores. No começo achei que isso não faria diferença alguma, mas depois de alguns dias, percebi que comecei a me sentir satisfeito mais cedo, sem aquela sensação de estar me privando. Às vezes o problema não está no seu estômago, está no ambiente ao seu redor, que silenciosamente faz seu cérebro querer comer mais. Parte 5. Você não precisa se forçar a comer menos. Só precisa dar tempo para o corpo perceber que já está satisfeito. Eu costumava pensar que emagrecer era lutar contra mim mesmo. Quanto mais fome eu sentisse, melhor. Quanto mais eu me forçasse, mais rápido viriam os resultados. Mas quanto mais eu estudava sobre isso, mais percebia que o corpo sempre tentou me ajudar, eu é que nunca realmente o ouvi. Existe no nosso corpo um hormônio chamado leptina. Ele funciona como um sinal de saciedade enviado ao cérebro. O problema é que, quando comemos rápido demais, comemos sob estresse ou bombardeamos o cérebro constantemente com dopamina vinda da comida e do celular, esse sinal praticamente se perde. O corpo já está satisfeito, mas o cérebro ainda não percebeu. E é exatamente por isso que tantas pessoas sentem que precisam se esforçar para comer menos. Quando, na verdade, o que o corpo precisa não é de mais controle, mas de reconexão com a sensação natural de saciedade. Percebi que toda vez que eu comia mais devagar, mastigava melhor e diminuía as distrações, meu corpo naturalmente se acalmava. Não existia mais aquela sensação de estar lutando contra a comida. E talvez seja por isso que comer devagar não ajuda apenas a emagrecer, mas também a reconstruir a relação entre você e a alimentação. Talvez o emagrecimento sustentável nunca tenha sido uma jornada de sofrimento e restrição. Talvez seja uma jornada de reduzir o estresse em torno da comida. E acho que essa é uma grande diferença nos japoneses. Eles não vivem lutando contra a comida todos os dias, não são obcecados por calorias, não vivem presos ao sentimento de culpa depois de comer. Talvez por isso, a comida não tenha mais controle sobre eles. Às vezes, você não precisa se forçar a comer menos. Só precisa dar ao seu corpo tempo suficiente para perceber que ele já teve o bastante. E talvez essa seja a coisa mais importante que aprendi com a maneira como os japoneses se alimentam. Eles não tentam derrotar o próprio corpo. Eles apenas vivem de uma forma que permite ao corpo voltar naturalmente ao equilíbrio. Nós costumamos acreditar que emagrecer precisa ser doloroso, exigir disciplina extrema e uma luta constante contra a vontade de comer. Mas às vezes, o que realmente te esgota não é a comida, é a guerra contra si mesmo. Os japoneses não são mais perfeitos do que nós. Eles apenas têm pequenos hábitos que tornam a alimentação mais lenta,
mais calma e mais natural. Então, depois deste vídeo, não tente mudar tudo de uma vez. Comece apenas com uma refeição. Coma um pouco mais devagar. Preste um pouco mais de atenção ao seu corpo. Talvez esse seja o verdadeiro primeiro passo para transformar sua vida.